Pessoal, tudo bem? Maravilha! Espero que todos vocês estejam bem. Vamos falar hoje um pouquinho sobre como expandir a sua personalidade, tá? Hoje pode ser que a iluminação não esteja tão boa, porque o sol aqui a claridade está bem forte e eu resolvi fazer invertido aqui. Então a iluminação vai bater atrás de mim, mas pelo que eu estou vendo aqui, dá para enxergar meu rosto. Da mesma forma, como eu tenho fotofobia, tava me incomodando estar direto na direção do sol, certo? Mas dá pra me ver bem, enxergar bem aqui, tranquilo, né? Por favor, digam nos comentários como está a qualidade de áudio e imagem, tá bom? Agrega muito aí e eu sei como que eu posso melhorar pra vocês, tá bem? Então, como expandir a nossa personalidade, né? E não só a personalidade, vocês vão ver que isso se aplica em vários âmbitos da vida, tá? Existe um termo que é homeostase, tá? A melhor definição para homeostase seria a manutenção dos parâmetros vitais relativamente constantes, tá? Isso eu acho que seria uma definição mais abrangente do negócio aí, tá? E eu vou explicar direitinho o que é, calma. E contraponto tem a alostase, tá? A alostase é o processo complexo, né? Que os organismos se articulam ali para restaurar a homeostase, tá? Vocês vão entender daqui a pouquinho isso, tá bom? Então, falando de homeostase, podemos chamar de um nome mais popular como zona de conforto, tá? Ah, Daniel, vai falar de zona de conforto. Calma, que é muito além do que zona de conforto, tá bom? Então, para começar, eu vou dar um exemplo aqui mais fisiológico, mais físico, tá? Que com certeza todos já passaram por isso, né? E vocês vão entender bem o que é essa homeostase, né? Um exemplo prático, tá? E depois a gente vai levar para um âmbito mais social, intelectual, pessoal, tá? Então, quem dirige sabe, ou quem foi trocar de carro, putz, eu vou pegar um carro grande, pegar uma barca, vai ser difícil de controlar, né? Então, primeiro, você tem dificuldade de se encaixar num carro pequeno, né? Então, tem um carro pequeno, suponhamos ali que você comprou um carro pequeno, depois de um tempo, você já tem uma noção de espaço, né? Pelo menos a grande maioria das pessoas é assim, já tem uma boa noção do carro, dos limites do carro ali, certo? E digamos que você vai trocar de carro, né? A iluminação tá variando aqui atrás, tá ficando ruim, né? Bom, vamos lá. E aí, ao trocar o carro, você pega um carro maior, né? E o que acontece? Você demora um pouco para se adaptar, mas depois você se adapta também tranquilamente, né? Então essa capacidade, principalmente nós brasileiros, a gente tem uma capacidade de se adaptar a circunstâncias muito rápido. Então a gente tem que aproveitar essa nossa capacidade de homeostase absurda, né? Absurda, né? A gente se adapta em qualquer circunstâncias, boas, más, né? A gente vai se adaptando muito rápido, né? Então o que é essa capacidade da gente aumentar a nossa capacidade de percepção ali, né? Essa homeostase, né? A gente está numa zona de conforto, né? Então como que a gente, muito bem, agora, por exemplo, estava num carro pequeno, peguei um carro grande, né? Então a gente foi para uma alostase, a gente saiu daquela nossa zona de conforto e foi para uma área externa aqui a nossa zona de conforto, né? A gente deu um pulinho para fora aqui como se fosse uma cerca, uma bolha, enfim, imagina como você preferia aí, né? Nessa zona de conforto, a gente deu um pulinho para fora aqui. E o que aconteceu? Essa bolha vai expandir até essa área que a gente saiu, tá? Exatamente isso que acontece, né? Falar um idioma, né? O idioma, o que é? A gente está dando um estímulo diferente do nosso padrão, certo? Então, quando a gente sai desse padrão, o que acontece? Depois de um tempo a gente se adapta a ele, não é mesmo? Então essa bolha aumenta, a nossa esfera de homeostase ali aumenta, tá bom? Fazendo esse salto para fora da nossa zona de conforto.
né? E como se aplica isso para a nossa vida, né? A nossa personalidade, né? Por exemplo, eu tenho 5 filhos, né? Então, o primeiro filho, eu estava saindo da minha zona de conforto de 0 para 1 filho, né? E isso foi muito louco, né? Foi uma baita alostase. Pulei lá fora e essa bolha teve que se adaptar. Eu tive que articular todo o meio para que eu me adaptasse a isso, né? E peraí, pessoal, deixa eu mudar aqui, ver se melhora um pouco para vocês também. Vamos continuar aqui, continua comigo, né? E foi uma baita mudança, tá? Foi uma baita mudança, né? Melhorou a iluminação agora, né? Maravilha. Foi uma baita mudança. E eu saí dessa zona de conforto e então me adaptei às novas circunstâncias, né? No segundo filho, a mesma coisa. Eu já tinha uma zona de conforto ali com 1 filho, né? Eu mudei para 2, né? Foi aumentando. E para 5 foi uma baita de uma alostase que eu tive que me adaptar a tudo aquilo, né? E hoje é normal, né? Tanto que as pessoas olham pra gente cuidando dos nossos filhos em alguma situação e falam, nossa, deve ser muito difícil, como é que vocês conseguem e tal. No começo, de fato, é difícil, mas depois a gente se adapta a isso. Então, por isso que eu recomendo que vocês tenham filhos, né? Porque se a gente for parar para colocar na ponta do lápis, no gasto energético, a gente acaba realmente não exercendo nada em qualquer circunstância da vida, né? Para empreender, para começar um novo projeto, né? Se a gente não investe, se a gente não arrisca, né? A gente acaba não fazendo nada, né? A gente acaba vivendo como uma lagarta, né? Como sei lá, uma ameba, como uma bactéria, né? Só vive, só isso, né? E não tenta, não arrisca, não prospera em nada, né? Então, isso é um dos exemplos, tá bom? E como fazer isso, né? Como sair dessa homeostase, né? Dessa bolha e expandir essa personalidade, né? Isso eu tô dando exemplos práticos, mas acaba o que? A gente vai aumentando o nosso arsenal ali, né? A gente vai aumentando de fato a nossa personalidade, a gente vai crescendo como pessoa, né? E, enfim, tem pessoas que vão ser melhores, por exemplo, tem gente que consegue correr, sei lá, 100 quilômetros. Eu não consigo correr 20 quilômetros, consigo correr, sei lá, 8 quilômetros, né? Talvez consiga, mas só se precisar mesmo, não é um esporte que eu faço, né? Então tem gente que tá nessa zona lá da corrida que eu não tô, né? Minha bolha, digamos assim, é outra coisa, né? Eu consigo trabalhar 20 horas seguidas, tem gente que não consegue trabalhar 6 horas seguidas, né? E eu consigo cuidar de 5 crianças sozinho, sem a minha esposa, né? Tem gente que não consegue cuidar de 1, né? Então, são áreas que cada pessoa vai ser melhor que a outra e tá tudo bem, né? Tá tudo bem, faz parte, né? A gente vai se adaptando e se encontrando ali nas nossas atividades, tá? Mas o que é indispensável? Precisar sair dessa homeostase, pular para a alostase e saber voltar, né? Para que serve essa homeostase, né? Se a gente fica muito tempo aqui fora da alostase, a gente começa na neurociência, por exemplo, na psicologia, na cabeça de um ser humano. Se a gente fica muito tempo fora de uma zona de conforto, por exemplo, vou usar mais um exemplo fisiológico que é mais fácil de entender. Se eu resolvo correr 8 km todos os dias, em uma semana eu tô com o joelho quebrado, tô com canelite, sei lá, tô todo ferrado, porque eu não tenho esse costume. Mas, normalmente eu corro, sei lá, 2, 3 km. Se eu correr 5 km, eu saio um pouquinho aqui da minha bolha e volto, né? Aí no outro dia eu corro 2, e um outro eu corro 3. E vou aumentando essa minha capacidade de fazer isso, né? Por isso que é sempre importante a gente aumentar gradativamente os esportes, né? A carga, né? Se é uma musculação, por exemplo. Na cabeça é da mesma forma assim que funciona. Então se a gente tá, por exemplo, eu consigo trabalhar 20 horas seguidas, né? Mas se eu faço isso
uma semana, eu fico doente. Ou se uma pessoa que nunca fez isso faz isso por uma semana, ela fica muito doente, né? Porque não faz parte ali da homeostase dela, não faz parte do padrão dela, né? Então o que ela... eu quero estudar, eu estudo hoje, sei lá, 1 hora. Eu quero estudar 6 horas por dia porque eu vou passar porque eu vou prestar um concurso e tal. Então o que você vai fazer? Você vai aumentando gradativamente, né? Porque se você começa de 1 hora para 6 horas, em 1 mês você tá doente, você vai desenvolver um burnout, sei lá, você vai surtar, cara. Você vai surtar. Então por isso que a gente começa aos poucos, né? Obviamente que isso vai variar de pessoa para pessoa. Essa graduação, né? Esse aumento de esforço, pode ser que pessoas tenham uma velocidade de adaptação maior do que outras, né? Isso é natural, né? Para aumentar a carga, a mesma coisa. A gente vai conseguir aumentar a carga porque já tem a genética boa, não vai precisar fortalecer manguito, não vai precisar aquecer, não vai precisar alongar, não vai precisar nada disso porque já tem uma genética boa. Então vai aumentando a carga um pouco mais rápido, né? Mas outras não, outras tem que começar bem devagarzinho, aumentando a carga, sei lá, 1 quilo, 2 quilos por mês, né? Bem devagarzinho, né? Outras não, cada semana vai aumentar 5 quilos lá, até chegar no limite dela ali, que aí realmente vai começar a gastar as fibras ali da maneira correta, tá bom? Então, não se submetam a essa sobrecarga alostática, tá? Que fica muito tempo fora da sua zona de conforto. Como que a gente vai fazer esse crescimento? Você pula fora e volta, pula fora e volta, pula fora e volta. Isso para qualquer coisa que você queira expandir, para qualquer coisa que você queira aumentar a sua capacidade, tá? E para sua personalidade a mesma coisa, né? Por exemplo, a capacidade de comunicação, né? Eu preciso treinar a minha comunicação, preciso aumentar minha proficiência de oratória, etc. Né? Você vai treinando, cara. Você começa ali, sei lá, trocando ideia com o porteiro do seu prédio, trocando ideia com o Uber, trocando ideia com, sei lá, com um funcionário lá da onde você trabalha, de onde você estuda, não sei. E vai aumentando aos poucos, até que uma hora você tá falando com todo mundo de uma maneira boa, de uma maneira fluida, tranquila, né? Mas esse primeiro salto você precisa meio que forçar a barra, né? Para sair dessa sua zona de conforto, né? Para estourar essa zona de conforto, para estourar essa cerca da homeostase, você precisa exercer um esforço grande. Mas com o tempo você já sabe o caminho, você vai aumentando, amplificando isso e vai aumentando essa sua cerca, né? E logo vai aumentando a sua personalidade, tá bom? E as suas conexões neurais aí vão sendo feitas de uma maneira mais fluida, mais tranquila, mais concreta, de fato, né? Porque não dá pra gente dar um super estímulo e permanecer nesse super estímulo que a gente vai adoecer, né? E isso funciona no fisiológico, no neural, enfim, na espiritualidade, no âmbito social, qualquer âmbito é assim, né? Então a gente tem que ir aos pouquinhos, né? Me digam se fez sentido para vocês esse vídeo, faz sentido essa questão da homeostase para vocês, zona de conforto, se faz sentido como aumentar a personalidade, espero que tenha te ajudado. E mais importante de tudo, você que assistiu aqui e viu que faz um sentido isso daí que o Daniel tá falando, execute, comece hoje, alguma coisa que você quer fazer, faça um pouquinho, volta, aí amanhã faz um pouquinho mais e vai tentando aumentar essa sua capacidade em algum âmbito da vida. Não viva como uma larva, não viva como uma bactéria, certo? Você é um ser humano brilhante e nossa capacidade é gigantesca, certo? Então é isso, espero que tenha inspirado vocês de alguma forma e contem comigo, fiquem com Deus, um abraço e até a próxima.